catequese, na medida do possível, nas pastorais da paróquia, e assim vai. Para mim é um prazer poder estar participando com vocês. Muito obrigada, nós que agradecemos de vocês estarem aqui conosco. Foi pedido aí para a gente se preparar para esse encontro, que a gente pensasse aí um sonho que nós temos para viver para a nossa juventude, um sonho que a gente tem para ver a nossa juventude viver, ou um sonho para a nossa juventude. Que tal, assim, bem espontaneamente, assim, a gente poder dizer, em poucas palavras, o sonho que temos para a nossa juventude? Então, eu trago para mim, assim, o sonho de que a nossa juventude possa continuar o seu processo de crescimento, de busca da vontade de Deus, e que eles consigam concretizar aí, elaborar e concretizar o seu projeto de vida, alicerçado na pessoa de Jesus Cristo. Sonho também de poder esses jovens se encontrarem. Acho que isso é o sonho de todos nós, sobretudo que passa essa pandemia, e que esses jovens possam se encontrar como grupos, como Juventude Bezeriana, não só como grupo local. O grupo local também é muito importante, esses encontros, né, sobretudo presencial. Então, acho que este é o grande sonho. O sonho de que todo jovem seja protagonista de sua história e que eles também possam responder ao chamado de Deus, aquilo que Deus quer deles, para que eles tenham essa valentia de dar um passo. Porque ele diz assim, se é vontade de Deus, se é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, eu tenho que dar também a minha parte, né? O sonho é que façam a diferença lá onde estão, naquilo que são e naquilo que fazem, ordinário de uma maneira assim extraordinária. O sonho que eu tenho pelos jovens, que eles consigam e não percam esse dinamismo, esse desejo de integração na comunidade, de participarem, que a pandemia não seja motivo de distanciamento e de perderem os sonhos que eles têm na contribuição na igreja e no mundo. O meu sonho, na verdade, é que eles possam se reencontrar, como disse a irmã Celani, e que tudo isso logo acabe. E o meu sonho, ele não é tão grande assim. O meu sonho é que eles se reencontrem enquanto jovens, enquanto seres humanos, porque a gente que tem acompanhado de perto, estamos fazendo as nossas reuniões, a gente sente que eles também se perderam, porque a gente se preocupou muito com as crianças, né? O sofrer das crianças, e às vezes eu penso que a gente esqueceu um pouco deles, que eles estão numa fase bem crítica também das suas vidas, né? E eles não estão conseguindo fazer aquilo que um jovem normal faria. Então, eu vejo aqui pelo nosso grupo, nós temos várias pessoas, vários jovens entrando no grupo agora, e a maior dor deles é não poder fazer nem a iniciação de um jovem na juventude, tudo online, né? Então, que realmente isso passe e eles consigam se reencontrar enquanto jovens. Eu penso que, além de tudo que foi falado, e penso que está de acordo também com o que eu espero e sonho para as juventudes, e também, além de um protagonismo, antes deles serem protagonistas, eu percebo uma juventude que não sonha mais,
que não tem perspectiva de vida, não planeja, então vai de encontro também a essa questão do projeto de vida, né? Então, eu percebo uma juventude, até antes da pandemia, apática, né, que não participa da sua comunidade, não participa da igreja, dentro de casa, junto aos seus familiares. Então, esse sonho, essa juventude que olha para frente e cria expectativas e vai em busca dos seus sonhos, esperanças, na construção de um projeto de vida e que leve a ele a mudar, né, a realidade, principalmente aqueles jovens que estão em situação de vulnerabilidade, eles e suas famílias, principalmente esses que eu sinto que estão perdendo essa esperança. Conduzidos e conduzidas. Ah, sim, perdão, Rosa. O meu sonho é assim, fazer um trabalho integrado com a PVJ, né? E também que o jovem comece a se encontrar, a despertar, encontrar o seu lugar na vida, encontrar o seu lugar na igreja, na comunidade, né, e na sociedade, né, que eles também sonhem alguma coisa, sonhem grande, né, para se realizar na vida. Isso aí. Obrigada. Nós vamos fazer deste combustível do sonho algo para que nós possamos também continuar aí a nossa tarde, as nossas reflexões. Já passo a palavra para o pessoal que vai dinamizar a oração, acho que é a irmã Patrícia, né, irmã Patrícia? A irmã Patrícia vai nos conduzir neste momento. E queremos também já acolhendo irmã Márcia, que está chegando aí. Irmã Márcia, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Queres te apresentar, dizer de onde você está falando? Aqui de Santiago, né? Nós estamos com a visita do André e da representante jurídica da Rede Verséria, a Aline. Eu acho que daqui a pouco ela tá saindo. Estávamos lá ainda acertando algumas coisas, mas deu tempo de chegar. Ok, obrigada, irmã Márcia. Padre Eliseu, a irmã Márcia trabalha em Santiago. Ela acompanha a Juventude Verseriana de Santiago. Então, passando a palavra para a irmã Patrícia. Então, mais uma vez, boa tarde. Nos colocando nesta tarde na presença de Deus, né? Quando partilhávamos os sonhos ali, né? Esse sonho que também é construído diante do Senhor, né? Esse sonho que a gente apresenta ao Senhor como graça também, diante daqueles que nos são confiados, que são os nossos jovens, né? A nossa juventude, que é confiada a cada um de nós, a responsabilidade de conduzi-los também. E nesse tempo em que estamos na novena do Espírito Santo, né? Nós vamos, nesse início de nossa reunião, invocar a presença do Espírito Santo sobre nós, sobre nossos jovens, sobre os nossos sonhos. Então, neste primeiro momento, nós vamos iniciar a nossa oração, invocando a presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E eu trouxe uma música que eu vou compartilhar aqui com vocês. Só me sinalizem depois se vocês conseguem visualizar. Estão vendo ou ainda não? Ainda não. Ainda não? Vai chegar. Vai chegar. Deixa eu tentar aqui de novo. Estão vendo? Nós vimos a projeção.
Isso. Ok? Ok. Sim. Quando a gente ouve essa canção, a gente pode retomar em nossa mente, em nosso coração, aquilo que nós sonhamos para os nossos jovens, né? Aquilo que partilhamos e aquilo também que ficou em nosso coração. E assim nós temos uma carta que Teresa Verzeri escreveu a uma co-irmã, que assim diz essa carta, como o título tem, Deixar plena liberdade ao Espírito. Ela foi escrita em 19 de maio de 1838. E um trecho dessa carta diz assim: o Espírito Santo quer reinar sozinho e com plena liberdade. Por isso é necessário esvaziar tua alma de tudo o que pode ser obstáculo ao amor e tornar-te indigna dos teus divinos sentimentos. Mas age com tranquilidade, não querendo fazer tudo em uma hora. Basta que dobres suavemente a vontade e que procures, na prática, manter-te submisso, submissa a Deus e a quem o representa. Não te julgues como te parece e não penses em melhorar com aquelas medidas e aqueles meios que para ti são ótimos e necessários. Não, une-te à obediência com o intelecto e com a vontade. Nisso consista o desejo despojamento com que te preparas à vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo deseja reinar sozinho em nosso ser. Mas ele necessita de plena liberdade. Liberdade que só nós podemos dar a ele, para que haja em nosso ser, em nossa vida. Esse Espírito Santo que habita em nós, esse Espírito Santo que deseja fazer ainda mais morada em nosso ser, possa nos iluminar, nos fortalecer e nos dar, sobretudo, o dom da sabedoria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A nossa Mãe Maria, que foi dócil à ação do Espírito Santo,
supliquemos a ela também nesse mês que dedicamos a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E aqui com nossas crianças, quando eles estavam aqui, né, e vão voltar, se Deus quiser, nas nossas orações diárias, a gente sempre, no final da oração, a gente pedia, né, suplicava a Deus, né, que Ele abençoe os nossos pensamentos, as nossas palavras e o nosso coração. E que Ele possa nos abençoar, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada reunião para nós. Obrigada, irmã Patrícia. Obrigada por nos conduzir aí com essas palavras de Santa Teresa Verzeri. E nós também queremos continuar dando as boas-vindas, né? Chegou mais gente aí, que bom que o nosso grupo está aumentando. Bem-vinda, Juscelma, bem-vinda, irmã Elisa. Irmã Juscelma, ó. A Juscelma, tu tá falando de onde, Juscelma? Trancou. Mas nós te escutamos. Estou falando de Porto Alegre. Isso, agora destrancou o negócio. Estou falando de Porto Alegre. Desculpe o atraso. Capaz, bem-vinda. Irmã Elisa está falando de onde? De Santiago. Ótimo, está junto com a irmã Márcia. Bem-vinda. E agora nós queremos ouvir, então, o nosso assessor, né, aquele que vai nos ajudar também a refletir mais sobre o Ministério da Assessoria. Então, Padre Eliseu, que é o coordenador do serviço de juventude. Eu já ia dizer Juventudes e Vocações, eu estou bem louca hoje, acho que é o tempo. Deu problema nas antenas. Setor Juventude? Do setor Juventude, aqui da Diocese de Cruz Alta, e ele vai, então, nos conduzir aí nessa reflexão sobre o Ministério da Assessoria. Então, Padre Eliseu, somos todos e todas, somos todas, né? Ouvidos e coração. Mais uma vez, boa tarde a todas. Começar um pouco me apresentando e falando um pouco da minha trajetória, porque isso também faz parte daquilo que eu vou dizer hoje. Eu sou o Padre Eliseu de Oliveira, natural da cidade de Ijuí, paróquia São Geraldo. Nasci no dia 19 de dezembro de 1985, que foi o ano da juventude. Isso, para mim, ficou muito significativo quando eu descobri que nesse ano, foi instituído na igreja o ano da juventude. E ali, pelos meus 15 anos, entrei no grupo de jovem, 15, 16 anos, ali na paróquia São Geraldo. Fiz parte, então, da coordenação do grupo de jovem. Depois fui convidado para fazer parte da coordenação diocesana da Pastoral da Juventude, isso é 2004, por aí. E, então, eu faço um trabalho, acompanho os jovens desde 2004, desde ali dos meus 17 anos, por aí, 17, 18 anos. E no ano 2009, fui convidado pela Diocese para iniciarmos o setor Juventude. O setor Juventude, que foi uma proposta do documento 85, do ano 2008. 2009, nós iniciamos o setor Juventude. Mas eu ainda estava na Pastoral da Juventude, como representante da Pastoral da Juventude, no setor Juventude, que reúne vários carismas. E no ano 2017, eu fui convidado para coordenar o setor Juventude da Diocese de Cruz Alta. E é um trabalho que eu gosto bastante de fazer, gosto bastante do tema de juventude, pesquiso bastante nessa área, mas também acredito que está na hora de o bispo poder encontrar uma outra pessoa, porque embora a gente goste
do trabalho, né? A gente sempre tem que estar aberto para que outras pessoas venham trabalhar e venham fazer a sua missão nessa área. Então, também dando uma olhada sobre a história da juventude, né, do trabalho com a juventude, né, na igreja e no Brasil. Eu também sou formado em filosofia e teologia e também fiz um curso de história. Também gosto da perspectiva histórica. A gente sabe que a juventude é uma construção social, né, do século XX, por aí. Ali pelo século XVIII, XIX, a juventude era apenas uma rápida transição para a idade adulta, ela não era um período, né, valorizado. E o trabalho na Igreja Católica com jovens, né, ela se dá a partir da ação católica, a ação católica que foi instituída pelo Papa Pio XI, lá pelo ano de 1921, né, 29, não sei bem certo, também assumida pelo Papa Pio XII. E a ação católica, no início, ela dividia o trabalho entre, né, o feminino e o masculino. Depois, na metodologia que inicia lá na Bélgica, com o padre Cardinho, Ver, Julgar e Agir, né, se pensa a questão da juventude, né, e a ação católica trabalhando por áreas, né? Então surge ali a ação católica operária, ação católica estudantil, ação católica universitária, ação católica independente, né, ação católica agrária, e é nesse momento em que os jovens começam a ser valorizados, porque também eles entram dentro dessa missão da igreja como protagonistas. Essa ação católica ela tem uma crise logo depois do Vaticano II, e no Brasil essa crise se dá ali na ditadura militar, em que inclusive a ação católica estudantil e a ação católica universitária entraram para o grupo da guerrilha, para combater, né, os militares, e ali também elas acabam se dissolvendo. E nesse momento em que a ação católica ela vai diminuindo, aparecem os movimentos, né, os movimentos que vêm tomar esse trabalho assim de uma forma, né, um pouco mais espiritual, não tanto crítica. E depois se retoma, né, a questão da juventude com a pastoral da juventude lá pelos anos de 1960, final dos anos 60, início dos anos 70. Por que eu estou falando toda essa história? Porque agora eu vou apresentar para vocês, vou compartilhar alguns textos que foram produzidos a partir dessa longa trajetória do trabalho com jovens na igreja. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Mas eu falei qual é? Tá quase aparecendo, né? É da juventude e vocações. Sim, tá aparecendo, tá quase chegando. Isso, agora apareceu. Sim. Então, aí, com o tema Ministério da Assessoria, para dizer que essa ideia de assessoria, de acompanhamento com jovens, ela também tem uma história, né? E ela tem todo um desenvolvimento desse serviço, né? Então, em 1987, o CELAM, ele publicou um livro chamado Pastoral Juvenil, Sim à Civilização do Amor. Né? E esse encontro aconteceu, agora eu não me lembro em que cidade, acho que foi na Colômbia, o encontro do CELAM, que se pensou a questão da juventude, né? E ali já se falava algumas coisas que hoje nós reafirmamos, principalmente sobre o trabalho, né, o Ministério da Assessoria. Então, esse documento ele diz assim: o assessor é um cristão maduro que está disposto a servir os jovens com a experiência de sua vida e que deseja compartilhar com eles sua vivência do Evangelho e o que já descobriu sobre Jesus Cristo. Por essa
essa afirmação, então, nós sabemos que o assessor é uma pessoa mais vivida, né, mais experiente, que ele teve experiências na sua vida que agora ele vai compartilhar com os jovens, né, principalmente da sua vivência do Evangelho, a partir da sua experiência de fé. Então, esse assessor, assessora, necessita ter um amplo conhecimento dos jovens e de sua realidade pessoal, familiar e social. Até tem uma imagem ali dos jovens na periferia, né? Os jovens também estão, né, nos grandes centros, né, estão aí nos prédios, né, estão em todos os lugares. Nós precisamos ter conhecimento de onde estão os jovens, como eles vivem, qual é a linguagem que eles usam. Nós não precisamos ser igual aos jovens, né? Mas precisamos ter um conhecimento da realidade deles, né? Isso já se dizia em 87, 89, não lembro agora o documento. Então diz assim, saber escutar mais do que falar. Aqui é importante. Né? Quando estamos junto aos jovens, é importante nós sabermos escutá-los. É claro que nós temos bastante experiência para compartilhar, mas é necessário, né, ter essa postura de escutar mais do que falar e ter uma base de conhecimento teológico que lhe permita oferecer orientação. Então, nesse momento ali de 87, né, se pensava ainda no assessor, na assessora como um padre ou como uma irmã. Depois foi se abrindo para a assessoria dos leigos. Se dizia ali que precisaria ter um conhecimento teológico, precisaria de uma formação mais específica para acompanhar esses jovens. Agora, pulando, em 1996, o CELAM, né, o Conselho Episcopal Latino-Americano, ele produz outro documento que agora é Civilização do Amor, Tarefa e Esperança. Nesse documento ele também fala mais um pouco sobre a assessoria. Ele coloca algumas características que deve ter o assessor, a assessora. Por exemplo, uma identidade psicológica. Então ele diz que é um adulto e que definiu o seu projeto de vida e atingiu uma estabilidade afetiva. Isso é interessante porque os adultos, né, o assessor, a assessora vai ser uma referência para esse jovem e ele precisa olhar nessa pessoa, né, alguém que já construiu o seu projeto de vida, tem uma estabilidade afetiva, não é igual ao jovem, né, não é uma pessoa, né, ainda com dúvidas, inconstante, né. Procura estar no meio dos jovens e tem clara consciência de que não se trata de ser um entre eles. O assessor, a assessora não é um jovem, embora, né, diga que tem um espírito jovem, né, mas já sabe que não é mais jovem. É uma pessoa que está no meio dos jovens para ser referência para eles. É capaz de propor e esperar, porque sabe que acompanha um processo que não é seu, mas dos jovens. Então, esse assessor ele vai propor, né, e ele vai esperar uma resposta. Né? Quando nós falamos em vocação, nós dizemos que Deus nos propõe e nós temos que responder. Esse é o trabalho também do assessor, da assessoria, né? Fazer propostas e, às vezes, precisa ter um pouco de paciência para que o jovem possa absorver, né, e depois responder no seu tempo. Uma identidade espiritual, né, como essa assessoria precisa ser na dimensão espiritual. Sabe que antes de acompanhar o grupo como cristão, ele mesmo é acompanhado por Deus. Aquele que acompanha também é acompanhado.
né? Porque só sabe acompanhar aquele que teve a experiência de ser acompanhado, assim como a gente diz que só sabe amar aquele que foi amado, né? Então, quando nós acompanhamos os jovens, nós sabemos que o próprio Deus nos acompanha, e nós também temos, né, o nosso grupo, que nós podemos partilhar nossas experiências. Depois, né, mais adiante, os documentos vão começar a falar da necessidade de uma equipe de assessoria. É claro que é tudo um resumo desses documentos, não tinha como falar de tudo aquilo que eles afirmam, né, só alguns pontos. A identidade teológico-pastoral da assessoria. O assessor é, antes de tudo, um vocacionado, uma pessoa chamada por Deus para cumprir uma missão na igreja. Ser assessor é uma vocação, né? Alguém que sentiu, né, esse chamado para realizar essa missão. Uma identidade pedagógica. Ele age de acordo com a pedagogia de Deus, seguindo o modelo que Jesus utilizou com os discípulos. E qual é a pedagogia de Deus? Pedagogia, né, de propor, de esperar, né, de enviar os seus mensageiros, de vez em quando puxar um pouco a orelha, mas ter bastante misericórdia. E a pedagogia de Jesus Cristo, né, a pedagogia da experiência, a pedagogia do amor, né, a pedagogia de quem revela às pessoas o amor do Pai. Essa assessoria também, ela precisa ter uma identidade social. Aqui eu tinha colocado, mas depois eu apaguei, né, a questão da necessidade do assessor conhecer as dificuldades e aquilo que o povo está passando, principalmente o povo oprimido, o povo sofredor. E isso também ele vai ajudar os jovens a serem samaritanos com essas pessoas. O caminho da assessoria. A grande maioria dos assessores geralmente começa a sua experiência animando e acompanhando um grupo de jovens. Às vezes, os assessores eles começam a ter a sua atividade acompanhando os grupos de jovens. Logo, contudo, a própria vida os leva a um nível muito mais delicado, profundo e de maior responsabilidade, que é o acompanhamento pessoal de cada jovem. Primeiro eles acompanham um grupo, depois eles vão acompanhando pessoalmente, né, os jovens que vão necessitando. Por ele, de um modo mais direto e concreto, o assessor ajuda os jovens a clarear e definir seu projeto de vida e a refazer as opções que configurarão seu ser e seu agir na igreja e na sociedade. A partir da sua experiência de ter feito o seu projeto de vida, que a gente sabe que o projeto de vida também é sempre aberto, né? Ele nunca é fixo, né? Então, essa experiência de estar realizando e concretizando o seu projeto de vida, também o assessor ele é um instrumento para que o jovem também possa estar realizando o seu projeto de vida. Então, em 2013, nós temos um outro documento do CELAM, que é a Civilização do Amor, Projeto e Missão, né? O documento mais atual que nós temos da América Latina sobre os jovens. E esse documento ele diz assim: é essencial que a assessoria estabeleça o vínculo entre o mundo da juventude e o mundo dos adultos. Ali tem a imagem de uma corrente, né, e de um elo. Então, o que acontece é que, às vezes, o mundo dos adultos ele não compreende o mundo dos jovens, e o mundo dos jovens, às vezes, tem preconceito com o mundo dos adultos. Então, o assessor fica nesse meio termo,
nesse meio aí para fazer uma ponte. Né? Inclusive, a gente sabe que nas paróquias é o assessor que faz essa ponte com o padre, né, com as coordenações. Às vezes o pessoal da paróquia mais vivido tem um certo preconceito com o jeito do jovem rezar, né, do jeito do jovem realizar as suas tarefas, e ele vai ouvir, né, o assessor, aquele que está ali com o jovem e que faz essa ponte. O ideal é organizar uma equipe de assessoria para o serviço de formação e do acompanhamento. Isso no Rio Grande do Sul nós temos bastante presente, né, a equipe de assessores, porque o assessor sozinho, ele pode até ser criativo, mas ele às vezes sente dificuldades, e com quem ele vai compartilhar as dificuldades, né? Não pode ser com o jovem, porque aí é um desequilíbrio, ele precisa compartilhar com aqueles que têm, né, as mesmas responsabilidades, às vezes os mesmos anseios. Então aí se pensa uma equipe de assessoria. Eu vejo que vocês aí têm uma equipe, provavelmente fazem reuniões, né, e pensam questões para trabalhar com os jovens. É importante essa equipe, né, poder trabalhar juntos, e todos sabemos que um vai crescendo com o outro. O acompanhamento é uma tarefa que tem um foco, que tem como foco o processo, o caminho espiritual que vai do nível pessoal e pastoral ao seguimento de Jesus. Hoje a gente fala de metodologia, né, do processo pedagógico, inclusive da vocação. Então, trabalhar com jovens também precisa de uma pedagogia, de um processo, não é algo que se faça, né, num final de semana, embora nós temos bastante movimentos aí que fazem retiros, mas sabe que depois do retiro precisa estar alimentando essa espiritualidade, né, toda essa experiência, senão é um fogo de palha. Então, o foco é o processo. Aí nós temos o documento da CNBB, aqui já retorna para 2008, antes eu mostrei o documento de 2013, né, porque eu estava seguindo a lógica de apresentar os documentos do CELAM da América Latina. Mas antes de sair esse documento de 2013, no Brasil nós tivemos o documento 85, né, de 2008, que eu já dizia no início, que foi o documento que propôs o setor juventude na diocese, porque o setor juventude já existia em âmbito da igreja na CNBB. Se eu não me engano, esse setor juventude da CNBB existe desde 1970. Então, o documento 85 propôs o setor juventude diocesano. Isso foi uma grande mudança, não sem conflito, não sem dor, porque antes do setor juventude, né, quem é da PJ, né, quem é dos movimentos sabe quanta briga que tinha, quanto preconceito, né, inclusive em algumas dioceses ainda existe isso, né. Uns dizem assim, eu sou mais da ação, outros dizem assim, eu sou mais da oração, né, se perde essa ideia do integral, né, a relação com Deus, com o outro, né, com a sociedade, comigo mesmo, com a metodologia. Então, o setor juventude proposto pelo documento Evangelização da Juventude é essa proposta de sentar juntos, né, de pensar atividades juntos sem que os carismas se dissolvam, né, num único movimento, numa única pastoral. Portanto, o setor juventude ser esse lugar de conversa e não ser o grande, né, movimento da diocese. Então, o Ministério da Assessoria, o assessor, ele acompanha os processos de educação na fé dos jovens. E esse processo ele tem um início, né, tem um meio, tem um fim, e é importante a gente saber que todo grupo tem um fim, né, toda
a nossa atividade, ela tem uma meta e vai chegar no momento em que ela precisa terminar para uma outra, né, uma outra atividade iniciar, um outro grupo iniciar. Então, nós precisamos saber quais são essas etapas, esse é o processo de educação na fé. E é interessante que esse documento, ele nos coloca, né, um pouco da realidade que nós estamos vivendo hoje, e o assessor já não é mais o padre, não é somente o padre e a irmã. Né? Agora nós temos o assessor, continuamos tendo o assessor padre, o assessor religioso, mas agora nós afirmamos e reafirmamos, né, a assessoria leiga, assessoria do adulto e assessoria jovem. Aquele jovem que já tem um pouquinho mais de experiência, né, que já é líder lá na comunidade, mas já não tem a idade para ser chamado, né, de um adolescente, né, ele pode ser um assessor jovem, né, pela sua experiência, pela sua liderança. Aí nós temos uma foto em que está a irmã, a co-irmã de vocês, né, a irmã Maristela, que nos ajudou aí durante um tempo. Agora nós temos a irmã Juscelia. É também importante, junto a este grupo, aqueles padres, leigos e religiosos que, mesmo não sendo assessores, acolhem, apoiam e incentivam os jovens. Preciso juntar ao nosso trabalho as pessoas que apoiam, né, que não vão estar nas reuniões, né, que às vezes não vão ajudar o assessor a estar presente nos momentos que os jovens precisam, mas eles apoiam, seja com oração, seja também com espaço. Às vezes o jovem precisa de uma atividade em que tenha alimentação, então a gente convida aí uns casais que gostam de ajudar, que colaboram, né? Eles também são importantes nessa caminhada, mas eles não vão fazer o processo com os jovens, né? Eles são apoiadores, assim como padres, né, religiosos, os bispos. E nós temos um outro documento importante, né, que foi um instrumento Labores, né, que preparou o sínodo dos bispos sobre a juventude, que depois saiu o documento final e a exortação, né, do Papa. Este instrumento Labores, eu destaquei alguns pontos que ele já nos dizia, nos ajudava a compreender. Ele diz assim: no mundo contemporâneo, o tempo dedicado à escuta nunca é tempo perdido. Nos aponta para a necessidade de nós reservarmos um tempo para a escuta. A escuta é a primeira forma de linguagem verdadeira e audaz que os jovens pedem em voz alta à igreja. Se a gente, né, perceber que esse instrumento Labores, ele é resultado de toda uma pesquisa no mundo inteiro sobre aquilo que o jovem pensa sobre a igreja, aquilo que o jovem quer da igreja, né, foi destacado que o jovem quer ser ouvido, né, que o jovem precisa de alguém que os ouça. Porque às vezes a gente pensa que nós temos bastante experiência e é o jovem que vai ter que nos escutar, né? Aí o jovem diz: não, eu quero o ouvido de vocês. Eu quero que vocês me ouçam. Também os jovens dizem assim: encontramos a indiferença e a falta de escuta, além do fato de que muitas vezes a igreja parece severa demais, e geralmente associada a um moralismo excessivo. Além de não escutar, né, muitas vezes a igreja, né, nós como lideranças, somos muito severos com os jovens e somos, de uma certa forma, moralistas, né, talvez com a ideia de que no nosso tempo era melhor e hoje a juventude está perdida, né? Às vezes a gente tem essa ideia de que a gente tem que salvar a juventude, né, desse mundo que está perdido. O que os jovens pedem à igreja? Os jovens pedem que a igreja seja uma instituição que brilhe pela exemplaridade, competência, corresponsabilidade e solidez cultural. Essa ideia de que a igreja precisa dar exemplo. No instrumento Labores, né, fala que
esses escândalos que acontecem dentro da igreja, né, que aparecem na mídia, né, isso faz com que os jovens também vão perdendo a confiança na igreja, a igreja vai perdendo a credibilidade, né, diante dos jovens. Também a questão da competência, né, os jovens querem um trabalho, né, com pessoas que se preparam, né, que se formem, né, que tenham assim um pouco mais né, de qualidade do que simplesmente se voluntariar para esse trabalho. Os jovens querem ver uma igreja que partilhe sua situação de vida e luz, situação de vida à luz do evangelho, em vez de fazer sermões, né, em vez de estar criticando eles a todo tempo, né, porque eles não vão à missa, porque eles não fazem isso, não fazem aquilo, eles querem que estejam com eles, né, e partilhem das suas alegrias e das suas tristezas. Nós temos aí a foto do Papa Francisco caminhando com os jovens. Temos a figura de Samuel. Aqui se vê muito bem que o tempo da juventude é o tempo da escuta, bem como o tempo da incapacidade de compreender sozinhos a palavra da vida e a palavra de Deus. O jovem nos pede o ouvido para escutá-los, mas os jovens também, né, precisam ser ajudados para escutar a voz de Deus na sua vida. Como Samuel escutou a voz de Deus, né, Deus continua falando conosco e principalmente com os jovens, né, para que eles possam discernir a vontade de Deus, né, fazer as suas opções. Então, nós, como assessores, Ministério da Assessoria, somos pessoas que ajudam os jovens a escutar a voz de Deus. Depois desse instrumento Labores, depois de todas as reuniões que se deu lá no Sínodo, né, foi publicado o documento final, se eu não me engano, acho que foi no mesmo dia que encerrou, né, foi publicado o documento final, né, e que ele resume um pouco, né, desse espírito que perpassou esse sínodo sobre os jovens. De uma forma resumida, né, o que se fala do acompanhamento? É um serviço do qual se sente grande necessidade. Aqui eu queria colocar também para vocês uma impressão que eu senti, é que no início nós chamamos de assessores, né, assessoria, Ministério da Assessoria, e ultimamente nós começamos a trocar a linguagem para chamar de acompanhante, né, aquele que acompanha. Até aqui na Diocese de Cruz Alta, nós fazemos reuniões com os assessores e eles acham essa expressão muito fria, muito técnica. Eles preferem ser chamados de tios, né, que é mais afetivo, né, e os jovens também preferem chamá-los de tios. Embora a gente sabe que o tio também é uma forma de infantilizar, né? Inclusive, acho que tem até um livro do Paulo Freire que dizia professor sim, tio não, né? Tia não. Então, mas os jovens, os jovens e os nossos tios aí, eles acham a palavra assessor um pouco técnica. E eu estou percebendo que está se mudando para a palavra acompanhante, né? Aquele que acompanha, aquele que anda junto. Então, diz assim que a igreja ela tem uma função materna gerando para a liberdade. Essa igreja mãe, que já no início do cristianismo, né, se chamava a Mater Igreja, aquela que gera os seus filhos na pia batismal, né, ela tem essa função paterna de gerar filhos para a liberdade. Às vezes a gente pensa que nós estamos numa crise moral, que as pessoas já não sabem mais o que é certo e o que é errado, e a igreja precisa ensinar as pessoas, né, o que é certo e o que é errado. E aqui nós temos a questão de que nós geramos para a liberdade,
para que as pessoas também vão discernindo. Acho que a palavra discernimento no Papa Francisco, né, como ele sendo um bom jesuíta faz o discernimento dos espíritos nos seus exercícios espirituais. Ele fala bastante em ajudar a discernir muito mais do que apontar o caminho que a pessoa deve seguir. A gente sabe que esse documento final do Sínodo, ele tem como texto base os discípulos de Emaús, né? Então tem essa questão de partir juntos o pão. O acompanhamento exige a disponibilidade para percorrer juntos um trecho do caminho, estabelecendo uma relação significativa, né? Então, o Ministério da Assessoria é essa disponibilidade de ouvir e de caminhar juntos, né? E caminhar juntos sabendo que nós, como assessores, não somos jovens, não somos iguais a eles, mas nós temos o nosso papel, a nossa responsabilidade, e caminhamos juntos. O primeiro sujeito do acompanhamento é a comunidade no seu conjunto. Então, aqueles que acompanham os jovens no seu discernimento vocacional, no seu projeto de vida, não são somente aqueles denominados assessores, né? Mas é toda a comunidade é responsável por esse acompanhamento. Hoje a gente vê na questão da catequese, a iniciação cristã, né, que não se dá somente ali na sala, mas se dá com a família, com toda a comunidade. A assessoria também, né, o Ministério do Acompanhamento. Então, ali nesse documento final, ele fala exatamente isso que eu disse antes, né? Os membros da família e pessoas significativas, eles são responsáveis por esse acompanhamento, né? Porque o jovem, ele tem bastante a ideia, a compreensão dos ídolos, das pessoas de referência, em que ele vai olhar, ele vai estar construindo a sua identidade, ele vai, de uma certa forma, imitar, depois ele constrói uma identidade própria. Então, essas pessoas significativas vão ajudando o jovem, né, a se compreender e a fazer as suas opções. Também os sacerdotes, os religiosos, religiosas, catequistas, né, são pessoas de referência, né, e os jovens, às vezes a gente pode até se escandalizar quando os jovens, quando eles têm um pouco mais de intimidade, daí eles deixam de nos chamar de padre, de irmã, e já começam a nos chamar pelo nome, né? E às vezes as pessoas mais velhas, quando ouvem, né, isso, elas ficam escandalizadas, né? Como que não chamou de padre? Como que não chamou de irmã? Né? Mas também tomar cuidado, assim, para que eles não nos considerem outro jovem também, né? Que nós continuamos tendo nosso papel de assessores, embora às vezes vai um pouco, né, tirando um pouco a questão da formalidade. Uma tensão fecunda, né, a complementariedade constitutiva entre o acompanhamento pessoal e o comunitário. É interessante levar em conta de que o acompanhamento, ele tem essas duas dimensões, né, um acompanhamento comunitário, mas também um acompanhamento de cada jovem. Um acompanhamento pessoal direto para o discernimento em relação às opções fundamentais de vida ou a travessia de momentos críticos. Nós, aqui na Diocese de Cruz Alta, desde o ano passado, quando a gente está vivendo esse tempo de pandemia, a gente incentiva os assessores, né, os tios, a oferecerem o seu ouvido, o seu tempo para os jovens que às vezes precisam, né, de alguém para conversar, alguém para partilhar, né, mesmo que seja online, mesmo que seja um telefonema, né, esse é o papel do assessor, da assessoria, daquele que acompanha. Também pode se transformar até num diretor espiritual, uma diretora espiritual, né, um orientadora espiritual. O acompanhamento comunitário e de grupo,
A igreja prevê os jovens inseridos em grupos, movimentos e associações de vários tipos, onde experimentam um ambiente caloroso e acolhedor e a intensidade de relações que desejam. O grupo, né, é o lugar ideal para o jovem fazer o seu crescimento, né, o seu discernimento vocacional, mas hoje a gente sabe que, por causa da pandemia, a gente tem que se reinventar, né, tem que proporcionar outros ambientes em que o jovem possa estar entrando em contato um com o outro. O grupo de jovens oferece aos jovens o terreno para continuar o amadurecimento da própria vocação cristã, né? A gente sabe que depois da crisma, né, a gente percebe que muitos jovens desaparecem, né, eles somem da igreja, e às vezes a gente não tem um grupo de jovens para proporcionar que eles fiquem, né? Às vezes a gente pode perdê-los até pelo menos eles retornarem para outros sacramentos. Acompanhamento espiritual pessoal, a escuta da vida, o encontro com Jesus e o diálogo misterioso entre a liberdade de Deus e a pessoa. Esse acompanhamento espiritual que nós vamos fazendo com os jovens e que o assessor, né, a assessora vai também tendo o seu contato com Deus, né, o seu diálogo com Deus. Reconhecer, interpretar e decidir na perspectiva da fé, ouvindo tudo o que o Espírito sugere na vida de cada dia. Então, é importante estar atento à voz do Espírito, né? Aquilo que o Espírito tem a dizer aos jovens e a cada um de nós. Eu fiz uma formação de orientador espiritual lá no Secrei, né, com os jesuítas, o padre Ranieri, e ele nos dizia que o orientador espiritual, ele é o mediador do Espírito Santo com a pessoa. Não é ele que vai dizer o que a pessoa vai fazer, né? Ele vai ajudar a pessoa a entender o que o Espírito está dizendo para ela, né? O que Deus está falando com ela. Esse também é o papel do assessor, né? O assessor vai ajudar a pessoa a perceber que o Espírito está ali, né? Já orientando e conduzindo. O perfil do acompanhador. O bom acompanhador é uma pessoa equilibrada, que sabe escutar, uma pessoa de fé e de oração que se confrontou com as suas próprias fraquezas e fragilidades. Aí quando a gente pensa assim, uma pessoa equilibrada e a gente olha para nossas atitudes, né, as nossas neuroses, a gente pensa, mas eu não sou tão equilibrado assim, né? Mas na verdade ninguém é tão equilibrado assim. É porque nós temos as nossas fraquezas e fragilidades, e quando nós assumimos, né, e tentamos transformar e tentamos ser pessoas melhores, né, isso também já é um processo que nós fazemos em nós e ajudamos as pessoas, os jovens, a realizarem na sua própria vida. Sabe ser acolhedor dos jovens que acompanha, sem moralismo nem falsas condescendências. Quando é necessário, sabe oferecer também uma palavra de correção fraterna, né? Não ser moralista, mas também não deixar que as coisas aconteçam sem dar também né, o nosso parecer. Às vezes, se a gente sabe que o jovem não está indo num caminho que vai levá-lo, né, à felicidade, né, aquilo que Deus quer para ele, a gente pode ajudar, né, pode dizer uma palavra de correção se percebe que a pessoa não está num bom caminho. Respeitará o êxito do percurso deles, sem procurar impor-lhes a sua vontade nem as suas preferências. Esse é um trabalho que nós, da animação vocacional, temos que nos ajudar, nos dar conta, né, que às vezes é o nosso desejo, não é o desejo da pessoa, né? Às vezes a gente está pensando mais em nós e na instituição do que naquilo que a pessoa está querendo, então a gente tem que também se policiar nessa questão. Se colocar ao serviço em vez de ocupar o centro da situação. Respeito profundo será também a melhor garantia contra os riscos de imitação servil e de abusos de todos os tipos. Respeitar a caminhada da pessoa.
Agora, o último documento que eu queria apresentar para vocês, né, um breve resumo daquilo que a Cristo Vive fala sobre o Ministério da Assessoria. Então, diz assim que as características desse assessor, desse acompanhante, precisa ser uma pessoa, né, que dê atenção à pessoa. Trata-se de escutar o outro, que se nos dá com as suas palavras. O sinal desta escuta é o tempo que dedica ao outro. Não é questão de quantidade, mas de que o outro sinta que o meu tempo é dele. Todo o tempo que precisar para me manifestar o que quer. Às vezes eu faço atendimento de orientação espiritual, né, e eu sempre gosto de marcar o horário, né, dizer nesse dia, nesse horário, né, eu tô aqui para te escutar, porque às vezes se a pessoa, né, pede, eu preciso conversar contigo, e a gente não tem muito tempo, a gente diz, então pode ser agora aí, pode falar rapidinho, que não é assim, né, então a gente precisa tirar aquele tempo para que a pessoa perceba que o tempo é dela, né, e que nós estamos ali para escutá-la. Discernir trata-se de individuar o ponto certo onde se discerne o que é graça e o que é tentação. Então, a questão do discernimento que o Papa Francisco nos traz, e agora ele coloca na orientação, não é orientação espiritual, no acompanhamento dos jovens, também é isso que os jesuítas fazem muito, né? Discernir aquilo que é do bom espírito e aquilo que é do mau espírito, aquilo que é graça e aquilo que é tentação. E às vezes a tentação ela vem misturada, né? Vem na roupagem de uma graça. Então a gente precisa saber, né, o que é e ajudar o jovem também a descobrir na vida dele, né? Isso é um desejo que vem de Deus ou que não vem de Deus? Escutar os impulsos para adiante que o outro experimenta. É a escuta profunda do ponto, para onde o outro quer verdadeiramente ir. Tentar perceber, né, qual é o desejo que o outro tem, né, aonde mesmo ele quer ir. Claro que tem o ouvir o espírito, mas também ouvir, né, qual que é o desejo mais profundo daquela pessoa, né, o que o espírito gera naquela pessoa. E, por conseguinte, quando alguém escuta a outra desta maneira, a dado momento deve desaparecer, para o deixar seguir o caminho que ele descobriu. Desaparecer como desaparece o Senhor da vista dos seus discípulos, deixando-os sozinhos, com o ardor do coração que se transforma num impulso irresistível de se porem a caminho. No final do relato dos discípulos de Emaús, Jesus desaparece da frente deles para eles se darem conta, né, de que agora eles precisam decidir, tomar uma posição, né, fazer o seu caminho, a sua jornada. O assessor também. O assessor precisa saber que num determinado momento ele deve deixar o jovem, né, o vocacionado a fazer a sua escolha, né, sem que ele possa dizer o que deve e o que não deve fazer. Deixar que a pessoa, né, se sinta livre para fazer as suas opções. Se eu não me engano, esse aqui eu acho que é o último slide. Então, eu tentei aí nesse tempo fazer uma abordagem daquilo que o que a igreja tem nos escritos sobre isso. Falei um pouco da minha experiência, né? E que esse trabalho com jovens, ele é algo que não é fixo, né? Aquilo que se compreendia lá nos anos 60, 70 já não é mais hoje, né? Aquilo que a gente viveu lá nos anos 90 também não é mais. Aquilo que eu vivi lá em 2004 como grupo de jovem, hoje eu entro num grupo de jovem, não é igual. Às vezes é totalmente diferente, né? A gente tem que estar aberto a essa voz do Espírito, né, que sopra nas realidades atuais.
Então, não sei o que a gente, qual que é a proposta agora para a gente. Obrigada, Padre Eliseu, por esse passeio aí que a gente fez, um passeio, uma viagem, né, nesses documentos da igreja, né, e eles vão sinalizando para nós muitas coisas, né. Então, muito obrigada por essa explanação, e fica aí agora também, eu acho que um momento, assim, de ressonância a partir disso que nós ouvimos, o que falou mais forte no nosso coração, e também podemos pensar aí o que isso nos questiona, o que isso nos provoca em relação ao nosso acompanhamento com a juventude verseriana. Então, podemos aí trazer, assim, luz a através dessa fala do Padre Eliseu, podemos também compartilhar um pouco aquilo que foi tocando o nosso caminho. Diga, Delmira. Eu estava vendo ali na sua colocação, padre, quando o jovem é muito levado pela exemplaridade, não é? Esse testemunho de vida coerente. E eu fiquei me perguntando também, às vezes, os modelos, não é para serem enquadrados, mas os modelos de vida, ele passa pelo testemunho realmente, como isso arrasta, não é? Como isso produz uma agregação bem mais profunda e mais, assim, mais bonita também de se trabalhar. E nesses tempos que nós vivemos agora, a igreja, ela ainda parece que ainda não... E quando eu falo igreja, eu não estou acusando outros, eu também sou igreja. Então, de repente, eu também preciso aprender e ainda o que eu posso contribuir para que o jovem ele participe mais e não se distancie devido à falta de exemplos, não é? Porque eu vejo assim, às vezes eu tenho a impressão que os sacramentos que são recebidos na igreja são sacramentos do sumiço, porque no momento que fazem, recebem, e parece que não engata, não encaixa essa para continuar e depois o jovem chegar mesmo a fazer o seu projeto de vida também. Então, eu não sei, os documentos ali são bem claros aquilo que nós precisamos ser como assessores. Exemplos de vida, pessoas de fé, pessoas assim de profundidade também e que não se desviem, não é, daquele foco que seria para a gente dar bom exemplo. Então, não sei o que mais que faltaria, no caso, para a gente conquistar e cativar mais a juventude. Dentro da sua experiência, não é? Você ali colocou vários elementos que são importantes, mas ainda parece, eu me sinto muito pequena, ainda parece que a gente não consegue assim dar aquela resposta que o jovem precisa. Então é uma contínua busca, acertos e desacertos, não é? Oxalá pudéssemos realmente ter assim como uma estaca firme, não é? De algo que possa realmente atrair e o jovem ficar, não é? Não aquele ficar ali como experiência somente prazerosa, mas nesse sentido de uma vida engajada, uma vida assim que vale a pena junto no caminho e nos projetos que a igreja propõe e que nós também, como congregação, não é? Nós temos grupos de juventude verseriana ali, como se sente realmente, como é importante quando se está e se caminha com eles, não é? Se está aí propondo
e ajudando, não é? Nessas buscas de acertar também aquilo que eles sonham e aquilo que desejam. Então, a sua colocação realmente deixa esses desafios assim também, que não temos todo momento respostas, não temos respostas assim que exatas, ó, faça isso, faça aquilo. Então, os tempos também vão conduzindo e a gente precisa ter essa sintonia com os sinais dos tempos hoje, as necessidades de hoje, da juventude. Não sei se entendeu aquilo que eu quis dizer, mas eu me senti provocada nesse sentido. Parece que não é fácil de acertar aquilo que o jovem hoje precisa e gostaria. Sim, eu entendi, e é de fato a questão de que não existe uma receita pronta. Se tivesse, seria muito fácil, né? Mas cada um deve, no seu determinado lugar, com a sua juventude, descobrir o que o Espírito Santo está falando naquele momento ali, né? Para aquela realidade. Nós tivemos, até conversando um pouquinho aqui com a irmã Celoni, há uns dias atrás, nós tivemos uma formação com o irmão Marista, o irmão Juarez, e ele trazia para nós o poder da escuta no acompanhamento, né? No acompanhamento. E hoje tu trazes algumas falas que para mim me remeteu muito à formação com o irmão Juarez, quando ele fala assim na escuta e a importância do foco nessa escuta. O outro que está falando, ele é o foco. Então, a minha atenção é dele, o meu tempo é dele. Né? Acho que isso me fez lembrar muito a fala do irmão Juarez. E especialmente ali no documento 85, quando tu trazes ali o processo de educação na fé. E eu lembrava muito da experiência que eu tive, assim, muito forte na Diocese de Uruguaiana, no qual a gente trabalhava muito esse processo de educação na fé, e ele tem esse itinerário, né? O despertar, às vezes a gente se perde muito no despertar. A gente procura fazer ações e coisas grandes para que os jovens tenham sede, né? Que eles se deem conta que eles têm sede de algo, né? E a gente só pensa no despertar, mas dentro desse processo, nós também temos o cultivar e também o acompanhar. Padre Eliseu, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, né? E especialmente, quando você dizia, né, o grupo, ele tem um início, ele tem a sua ascendência, mas também tem o seu declínio. Né? Então, assim, diante dessa tua experiência, assim, claro, não é que nós estamos aqui pensando em acabar com a juventude verseriana, né? Mas que a gente possa entender que é um processo natural, né? E quando se está nessa situação, o que nós podemos fazer, assim, né? Talvez propor coisas diferentes, e agora, claro que é um momento muito difícil de falar sobre isso, até porque quando nós pensamos aí na juventude que está com dificuldade de sonhar, nós também, às vezes, nos pegamos com essa dificuldade de sonhar, né? Diante dessa função da pandemia, conversando com alguns jovens ali, a gente dizia assim, vamos sonhar, o que você sonha para a sua vida? E alguns dizendo, né, eu não sei o que eu sonho, porque eu sonho, ano passado eu fiz vários sonhos e não consegui concretizar nada, né? Eu sonhava em me formar, não consegui me formar como eu queria, né? Então, essa importância, né? Eu gostaria que tu nos conversasse um pouquinho conosco sobre esse processo, né? Que é natural, e quando se está vivendo nesse processo, assim, como todos os grupos, eu creio que estão vivendo esse declínio, essa dificuldade de ter esse gás, de pensar coisas novas, de sonhar coisas boas para si, para o seu grupo, como é que a gente pode ajudar essa nossa juventude a decolar e não declinar ainda mais? O processo de educação na fé, ele é um modelo ideal, né,
O Max Weber trabalhava a questão, não podemos trabalhar com a realidade, a não ser com modelos ideais, mas ele é sempre ideal, não quer dizer que se atinja, né? E o modelo ideal é esse processo da convocação, né? Iniciação, militância. Também se fala que o grupo de jovem ele é como uma pessoa, né? Que ele nasce, depois ele tem a sua infância, depois ele tem a adolescência ali, que começa a gerar lideranças que acabam entrando em conflito, e ali muitos grupos de jovens acabam terminando por causa desse conflito das lideranças. E se o assessor naquele momento ali também não souber como gerenciar esse conflito, né? Há muita dor ali. Mas passando por esse tempo de conflito, que as pessoas vão se conhecendo, vão acabar se aceitando, né? Aí tem a questão da juventude, da maturidade do grupo. Só que na maturidade, o que acontece? Os jovens vão tomando seu caminho. Uns vão casando, né? Outros vão assumindo outros trabalhos, até às vezes fora da igreja, sendo liderança na sociedade. E depois vira um grupo de amigos, né? Um grupo de amigos que se reúne para relembrar o tempo de juventude. O que eu vejo hoje é que às vezes o grupo não sabe terminar. Que na verdade, às vezes o grupo também não fez nem o processo da adolescência, né? Às vezes está na eterna adolescência. Então, são modelos ideais que nem todo mundo consegue fazer, mas aqueles que fazem, né, eles saem amadurecidos desse processo. A grande questão que eu vejo, assim, eu não sei como resolver, até tinha dado uma ideia na nossa diocese, de que os grupos de crisma formassem um grupo de jovem. Porque quando entra pessoas da crisma no grupo de jovem que já está adulto, né, e eles já estão numa outra dinâmica e eles não conseguem fazer esse processo, né, então acabam, às vezes, estragando os jovens que estão entrando e aqueles que estão ali também já não sentem mais o gosto. Só que eu não sei como resolver, né, não teria que surgir a cada ano um grupo de jovem. Mas é muito difícil de falar sobre isso, né? Mas é um modelo ideal. E é um desafio, né? Porque quando a gente pensa, e eu vejo muito nós, assim, na Diocese de Uruguaiana, era muito difícil falar com os assessores sobre isso. E quando nós falávamos ali que o grupo pode também ter, ele tem esse processo de fim, as pessoas levavam um susto e diziam, não, eu quero que o meu grupo continue perpetuamente. Quer dizer, a gente tem dificuldade de pensar no fim, né? Então, que a gente tenha, talvez, assim, não pensando no negativo, né? Dizer, vai acabar a juventude. Não é nesse sentido, mas é que a gente possa, talvez, pensar em coisas assim, em situações que possam também trazer isso à tona, porque faz parte da dinâmica da vida humana, né? Então, assim, esse processo de nascimento, de adolescência e também do seu final, né? Que a gente possa também ter isso presente. Mas não quero também pensar no negativo, né? Mas diante de toda uma situação de pandemia, às vezes eu fico um pouco preocupada, né? Assim, ó, tivemos um encontro com os assessores, né? E eles têm muitos desejos, né? E querem continuar. Alguns grupos, na outra vez, quando a gente fez o encontro com os assessores, ainda não tinham começado a sua rotina de encontros, né? Mas a grande maioria já estava conseguindo caminhar, né? Exceção aí do Paraguai, que estava conseguindo fazer os seus encontros presenciais, né? Diante, claro, com todos os protocolos, mas era uma outra realidade, né? É o que os jovens querem. E diante do que nós vemos, assim, o virtual, ele está cansando muito, né? Os jovens não querem saber muito do virtual. Aqui o grupo de Juiz se encontra toda semana, mas é um grupo bem reduzido do que tem no WhatsApp, uns 20, 30, mas no momento do encontro é uns 6, 7, né? Às vezes tem uns que chegam, outros que saem, é uma função, né? Então, é interessante e é preciso a gente também refletir como ajudar a juventude nesse momento, né, de propor algo novo, mesmo nessa situação de pandemia, né? E que a gente também não se perca, porque às vezes também a gente está numa rotina
e aí as irmãs estão aí com suas atividades, né, bastante atividades muito intensas, assim, de gestão, de tomar conta ali de uma missão, de uma realidade, de ser liderança aí nessas realidades que estão, e diante desse caminho, nessa situação de pandemia, ainda também tem que segurar o grupo, né? Então, a gente sabe que não é fácil, porém, precisamos manter este foco, né? Aí vem o que o Padre Eliseu nos diz aí, dessa questão do foco, o foco na pessoa, para podermos acompanhar os nossos jovens, né? Então, nós temos aí ainda um espaço, um momento, assim, da gente ruminando isso que o Padre Eliseu nos trouxe, e nós queremos, Padre Eliseu, te agradecer pela tua fala, por ter estado conosco e também por fazer essas provocações. Irmã Odila, quer falar? Não, eu queria dizer assim que o desafio mais grande é para nós, né? Nós que temos esse grande desafio, porque os jovens, como o padre dizia, né, também, é um processo de juventude, é um tempo, eu não sou eternamente jovem, né? Eu não faço eternamente parte desse grupo juvenil, mas vai passando, né? Eu, quando começo a olhar, às vezes aqui no Paraguai, né, aqueles jovens que, quando começou, hoje já são adultos, já são assessor na paroquial, não estão mais no grupo assim como estavam, e vem vindo outros. Então, eu vejo assim que aqueles que são os antigos, os jovens que continuam assim, e os que vão entrando vão aprendendo com esses a caminhar também. Né? E é um desafio, é sempre um recomeçar, eu vejo, né? Eu achei interessante ali a parte que fala do assessor ali bem no início ali da apresentação, né? Que fala da pessoa do assessor, né? O assessor não é jovem, né? Ele está ali para acompanhar, né? Ao mesmo tempo estar próximo, mas não ser igual, né? E manter essa proximidade, mas ao mesmo tempo essa distinção, né? Eu achei bem interessante, já tinha ouvido antes, mas é um desafio também, porque por vezes parece que tu tem que ser como eles para estar com eles, né? Então, é um desafio que também se tem. Né? Outra coisa que eu penso também é que nós também passamos, né? A gente fala dos jovens, mas eu acredito que também, quando ele mostrou ali que a assessoria hoje é o padre, é o leigo, mas ali é o a religiosa, o padre, mas incluiu de forma muito especial esse leigo enquanto missão atuante na igreja, enquanto segmento de Jesus Cristo, que tem uma representatividade, muitas vezes, assim, nesse trabalho, e testemunho, e a sua vida ali, inserida naquela comunidade, é muito maior que nós, né? Padres, religiosos e religiosas, ainda mais se são religiosos e religiosas que têm um período de tempo também inserido naquela realidade, né? Então, a gente perceber também a importância de ter um jovem, né, inserido nessa caminhada, identificar o jovem, e realmente, assim, nem todos têm essa liderança, tem esse segmento, esse dali pode surgir realmente vocações distintas, né, do matrimônio para uma vida consagrada, para um sacerdócio, que tem jovens, sim, que tem um carisma, um dom diferente, e que podem, depois que completam esse ciclo no próprio grupo, assumirem os grupos, permanecerem de alguma forma, né, unidos àqueles que estão no grupo, que permanecem no grupo, porque eles são um testemunho de força, né? Então, quando a gente precisa de uma assessoria, de alguém que venha falar uma coisa, uma oração, é muito legal chamar esses
que já passaram pelos grupos, né? O ex da Juventude Verseriana, os formando dos colégios, ou aquele crismando, aquele, né? Então, eu penso que nos grupos de jovens é muito importante nós não termos realmente papel de assessores, né? E que eles sejam os protagonistas, os líderes, e isso também é muito difícil da nossa parte, né? Deixar que eles façam, que se reúnam, e que a gente realmente ocupe um papel de assessor, de assessora, né? Isso é bem desafiador e bem difícil, porque a gente muitas vezes se coloca, assim, como coordenação e à frente de tudo isso aí, né? Então, é normal que no final eles vão indo e nós estamos ali ainda, né? Há quanto tempo? E às vezes a gente é até transferida para outro lugar, e daí aquele grupo fica meio capenga, né? Ou aquele grupo fica vinculado àquela ou essa ou aquela irmã que estava ali. E até que a outra irmã, agora falando de nossa realidade um pouco, né? Até que aquela irmã nova que chegue, ela é diferente daquela que saiu no grupo, né? E criar aquele vínculo, ou talvez ela tenha um perfil, tenha um jeito diferente de trabalhar, e é complicado, porque às vezes a gente vincula o grupo a nós, né? Aos nossos dons, ao nosso jeito, e não deveria ter isso, né? Aquela irmã porque é mais jovem, aquela porque toca violão, aquela porque, nossa, aquela tem esse dom, tem jeito para trabalhar com a juventude. Não, nós somos assessores, assessoras. Se tem jeito para trabalhar, é meio caminho andado. Mas todo mundo tem, porque é o jovem que é o protagonista, né? Então, eu penso que esse é um desafio grande ainda, né? De assumirmos o nosso papel de assessores e assessoras e inserir mais o jovem, para ele assumir realmente a frente da caminhada, né? Então, isso é um desafio grande, ao meu ver. Aí, o que Eliseu falou, que é importantíssimo, né? O jovem, ele suga a gente, no sentido, assim, daquilo que ele quer atenção, o tempo, né? Suga no bom sentido, assim, de tempo. Porque a gente vive, assim, nesse tempo agora social e cronológico, assim, correria de várias coisas, né? E o jovem quer falar, quer conversar. Aí ele vem na sala da gente e senta. E senta e se deixar tem que falar para ir embora, porque adora, porque às vezes aquele espaço ali chega a ser melhor do que a realidade da sua casa, né? Eu vi muito isso aqui, né? E um deles agora é vocacionado marista. Eu achava graça, dizia assim, olha, eu acho que você vai arrumar um quartinho que você vai morar com as irmãs, né? Porque ele amava ficar nessa vida, nesse jeito, toda essa vivência, né? Então, o jovem quer que a gente ocupe o papel do pai, da mãe, do professor, do melhor amigo, da melhor amiga, e a gente tem que ter distinção desses papéis, né? E realmente ajudá-lo, assim. E isso só vai acontecer com o tempo. Porque o jovem, quando ele fica com a gente, ele quer bem a gente dá tempo para ele não desgruda mais, né? Então, isso também é bonito, isso também é sadio. Então, minha opinião é essa, né? Se o jovem não é protagonista, o grupo acaba com aquele coordenador que sai, né? Obrigada, irmã Márcia. Podemos fazer uns 5 minutinhos de intervalo, que daí a gente talvez precisa dar uma levantada, uma esticadinha, e a gente retorna daqui um pouquinho, pode ser? Até que horas que é a reunião, Gisele? Até 5. Tá, obrigada. Ok. Padre Eliseu, queremos te agradecer. Então, se você quiser permanecer conosco, sinta-se à vontade. E se você precisar sair, também fique à vontade. Mas, mais uma vez, queremos te agradecer. Obrigado, eu vou sair, eu tenho uma outra questão aqui para resolver. Obrigado pelo convite, e depois, se puder me mandar a gravação. Obrigada, Padre Eliseu, faz tempo que eu não te vi mais. Eu conheci a irmã Márcia, ela pregou um retiro para nós no seminário, não sei se ela lembra. Mas depois da sua ordenação, né, fico bem, mas acompanhe nas redes sociais agora, ó, parabéns, muito show, seu trabalho, sua missão. Bom, Muito obrigada, Padre. Então. Obrigada. Tchau.